continuando aqui com os nossos problemas, 2/5 do meu salário são destinados ao aluguel. A metade é gasta com alimentação. Restam ainda R$ 450 para outros gastos. Qual é o meu salário? Então, olha, 2/5 do meu salário, 2/5 vezes o meu salário. Se eu chamar o meu salário de X, 2/5 vezes X. Então, 2/5 vezes X com a metade, quer dizer, mais a metade, mais os R$ 450 que sobram, montam o meu salário inteiro. Então, o que eu gasto de aluguel, o que eu gasto em alimentação, o que me sobra, monta o meu salário. Aí agora eu tenho essa equação para resolver. Eu tiro o MMC, que é 10, tá? Aí, veja, faz aquela coisa de sempre, né? De compensar o numerador. Eu vou obter essa equação aqui, 4x mais 5x mais 4.500 igual a 10x. Resolvendo a equação, eu vou chegar à conclusão de que o x vale 4.500. Então, veja, 4.500 é o meu salário. Tá? Então, veja, sempre assim, quando tiver essa expressão, tantos por cento, ou tal fração do meu salário, ou de um percurso, ou da área, ou enfim, é uma multiplicação. Pensando assim, nós nunca mais erramos esse tipo de problema. Mais um problema dessa ordem aqui. Esse é bem interessante. Ó, a soma de 3 números consecutivos é 33. Quais são os números? O que é número consecutivo? Número consecutivo são números que vêm na sequência lógica um do outro. Então, 1, 2, 3 são consecutivos, 104, 105, 106 são consecutivos, 1000, 1001, 1002 são consecutivos. Então, se genericamente eu não conheço um número, eu posso chamá-lo de x. Vamos chamar, tem 1, 2 e 3, são 3 números. Vamos chamar o primeiro número de x. O consecutivo dele, como é que eu chego no consecutivo de um número? Eu pego o número e acrescento 1. Então, eu vou acrescentar x mais 1. Como é que eu chego no consecutivo do consecutivo? Acrescento mais 1. Então, x mais 1, mais 1. Então, veja, a sequência ficaria x mais x mais 1 mais x mais 2. Então, o consecutivo do consecutivo. Então, tem um número, o seu consecutivo e o seu consecutivo. Então, os 3 aí. O que o problema fala? Que a soma dos 3 me dá 33. Então, x mais 1 mais x mais 2 dá 33. Veja, juntando os termos semelhantes aqui, 3x mais 3 é igual a 33. Aí, resolvendo a equação, a gente acha que x é 10. Mas quem que é o x? X é o primeiro número, é a base. Então, o primeiro número é o x, é 10. O segundo é x mais 1, é o 11. O terceiro é o 11 mais 1, que é 12. Tá? Então, os números são 10, 11 e 12. A gente consegue descobrir mediante equações. Então, vou colocar mais alguns problemas para a gente avaliar como faz com equações. Mais alguns problemas para a gente analisar. A soma de 2 números pares consecutivos é 62. Quais são esses números? Seguinte, o que é um número par? Um número par é um número que é divisível por 2. Então, genericamente, né, dentro de uma notação matemática, eu posso representar um número par por 2 vezes x. Por quê? Se eu for dividir 2 vezes x por 2, sobra só o x. Então, dá para dividir tranquilamente. Então, conceitualmente, um número par é 2 vezes x. O consecutivo do par. Se eu fizer 2x mais 1, cai no ímpar.
Então tem que ser 2x mais 2. Aí eu tenho certeza que cai num par. Então, agora, dois números pares e consecutivos, o primeiro é o 2x. O segundo é o 2x mais 2. E o problema está me afirmando que a soma deles é 62. Então, 2x mais 2 tem que dar 62. Aí vira uma equaçãozinha básica. Aí veja, 2x mais 2x, 4x mais 2 é igual a 62. Resolvendo, eu acho que o x é 15. Mas veja, não é o x que é o 15 que é o par, né? Não, o x é apenas para montar o número par. Então, o meu par é 2x, portanto, 2x é 2 vezes o 15, é 30. E o 2x mais 2 é o 30 mais 2, que é 32. Então, quais são os números? 30 e 32. Tá? Cuidado, que de repente, mas ela deu 15, 15 não é par. Não, o x é apenas o auxiliar. Na verdade, o par é o 2x. Mais um problema bem interessante. Hoje, Denise tem 14 anos e André tem 4 anos. Daqui a quanto tempo Denise terá o dobro da idade de André? Então, de novo, é bastante interessante a gente fazer um esqueminha. Então, veja, a Denise hoje tem 14 anos. O André tem 4. Só que vai passar um tempo. O tempo vai passar igualmente para a Denise e para o André. Eu não sei qual é esse tempo. Então, eu vou somar. Eu vou somar x tempo para a Denise, x tempo para o André. O que o problema quer? Que a Denise tenha o dobro da idade do André. Então, veja, a Denise tenha o dobro da idade do André. Muito bom. Como que é a equação para a Denise? 14 mais x. Como que é a equação para o André? 4 mais x. Eu quero que seja o dobro. Então, o dobro do que é o André. Então, eu tenho que colocar um parênteses. Aí, veja, esse 2 do dobro tem que ser distribuído para dentro do parênteses. Então, vai ficar 8 mais 2x. Olha a equação aqui, bem simplesinha. Agora, resolvendo essa equação, a gente chega em que são 6 anos. Então, daqui a 6 anos, a Denise tem o dobro do André. De fato, veja, 14 mais 6 é 20. 4 mais 6 é 10. 20 é o dobro de 10. Tá? Então, fica bem fácil de a gente resolver esse tipo de questão mediante equações. Né? Então, vamos colocar mais alguns para a gente resolver e ver que a equação é bem interessante para se resolver.